Meus queridos irmãos, uma pessoa quando vai até uma loja de materiais para construção e ela precisa comprar ferro para fazer a sua obra, ela chega lá e ela encontra uma porção de ferros dispostos de maneira distinta. Às vezes ela vai encontrar um punhado de barra de ferro isolada, às vezes ela vai encontrar uma coluna já pronta, uma treliça pronta, ela vai encontrar arame recozido, ela vai encontrar vários tipos de ferro, tá lá. E essa pessoa vai pedir pelo ferro e o vendedor vai falar: claro, nós temos todas essas opções. Para que é que o senhor precisa desse ferro? Eu quero construir uma casa. Bom, se você quer uma parede mais firme, vai precisar de uma coluna. Se você quer um muro assim mais só para quebrar o galho, põe uma treliça que já resolve. E vai lá o comprador para ver o ferro. Quando ele chegar lá e ver o ferro, ele vai perceber que o ferro está meio alaranjado. Aí ele vai falar para o vendedor: mas espera aí, esse ferro parece que não está normal não, ele está meio alaranjado, tá certo isso? O vendedor vai falar: tá certo sim, é que essa é uma nova modalidade de ferro, agora eles estão vindo da indústria coloridos, você pode levar que vai dar tudo certo, porque é ferro, pode garantir, pode confiar, é ferro. O vendedor está mentindo? É ferro, mas qual que é o problema? É só uma corzinha que passaram em cima do ferro para ele ficar coloridinho? Não, o ferro está enferrujando. E o que é que significa um ferro enferrujado? Você compraria um ferro enferrujado para utilizá-lo na estrutura da sua casa que você está para construir? Não. E por que não? Porque o ferro enferrujado, ele está mostrando sinal de deterioração. Um ferro íntegro não está enferrujado. Quando a ferrugem começa a aparecer, é um sinal de que aquele ferro está perdendo a sua força, e isso pode comprometer a sua casa, e isso eventualmente pode acabar comprometendo a sua vida. O vendedor pode até tentar dar um migué, para ele fechar a conta no final do mês e bater a meta e ganhar a comissão, mas não vai dar certo. A realidade fala muito mais alto. Assim acontece também para uma pessoa que vai lá na 15 de novembro, uma daquelas lojas de tecido lá, e precisa comprar um tecido bem bonito, de preferência um tecido que seja natural. Hoje tem muito tecido sintético, mas um tecido natural, um algodão, por exemplo. Aí vai lá, quero 5 metros de algodão, de tecido de algodão. Vem o vendedor, desenrola o tecido e tem uns furinhos no tecido, ele está meio picadinho, e a vendedora vai falar: não tem problema não, isso daqui é o estilo do tecido, ele já veio direto da fábrica desse jeito, pode confiar, está na moda. Não sabe essas calças rasgadas que a meninada de hoje usa? Então está na moda, pode levar, pode confiar que isso aqui é de primeira qualidade, vai dar tudo certo. Vocês que entendem de tecido, vocês comprariam? Qual que é o problema? Tem traça, está comendo o tecido. Hoje a gente já não vê mais isso acontecer com muita frequência, porque as nossas roupas são feitas todas de petróleo, né? É tudo material sintético. Mas quando o elemento que produz o tecido, ele é natural, ele corre o risco de ser corrompido pela traça. A ferrugem é sinal da corrupção do ferro, os buraquinhos no pano é sinal da corrupção no tecido causado pela traça. E um último exemplo: você vai alugar uma casa, a casa tem a estrutura toda de madeira, bonita, envernizada, se aquela madeira bonita mesmo, a estrutura bonita, aparente assim, tá só as paredes, elas ficam assim entre as colunas, e a coluna dá para ver, aquela coluna de madeira. Aí como que é o nome da pessoa que aluga a casa, gente? Esqueci. Corretor. O corretor vai falar para você assim: olha, essa casa aqui é uma casa de antiga, você tá vendo como ela tem um estilo assim mais retrô, mais vintage, ela dá assim um ar diferente, e ela faz com que você se sinta em outra época. Olha que bonita, essas colunas aparentes de madeira, né? Mas só tem um probleminha, tá saindo um pozinho aqui de dentro da madeira, aqui de baixo,
mas não tem problema nenhum, pode confiar que a estrutura está boníssima, pode entrar, pode alugar, já foi feita a vistoria. O cliente vai perguntar, tá, mas está acontecendo, esse pozinho está saindo só dessa coluna? Não, parece que essa é uma madeira especial, toda ela solta um pozinho, tá? Pode confiar, porque essa casa é especial, ela foi feita especialmente para você. Vamos fechar o contrato? Qual que é o problema? Cupim. E o cupim, ele vai comendo a madeira por dentro, de tal forma que ela vai se tornando oca, vai perdendo a sua força e a sua resistência, e daqui a pouco você não consegue mais utilizar aquela madeira. A casa pode cair de frágil. A ferrugem é sinal de deterioração do ferro. Os buraquinhos num pano de algodão é sinal da deterioração do tecido. Uma madeira oca, ou melhor, o cupim, é sinal de deterioração da madeira. Assim também, meus irmãos, a inveja é sinal de deterioração da alma humana. E muitas vezes nós não percebemos a inveja agindo, porque nós não vemos a inveja. Como nós não vemos o processo de oxidação do ferro que gera ferrugem, como nós não vemos muitas vezes a traça comendo o tecido, como nós não vemos muitas vezes o cupim consumindo a madeira. Às vezes dá para ver, mas a maioria das vezes, quando a gente vê, a coisa já está muito estragada. A inveja é um pecado gravíssimo e que muitas vezes não se manifesta imediatamente como inveja. Porque o que seria inveja? É você ficar triste porque a pessoa está feliz, ou então você ficar feliz que a pessoa está triste. Quem é que admite publicamente que é uma pessoa invejosa? Você já viu alguém fazer isso? Alguém pode dizer, nossa, eu tenho um problema com gula, sou meio guloso. Outra pessoa pode dizer, eu sou meio preguiçoso até. Outra pessoa pode até dizer, assim, até se vangloriando, eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu gosto de me cuidar, por isso que eu compro esses produtinhos. Mas você ouvir alguém falar que é invejoso, não ouve. Não ouve. Eu seria o primeiro a correr dessa pessoa. Não, brincadeira, não seria não. A gente tem que amar todo mundo, não é verdade? Pois é, Jesus ensina isso pra gente. Mas a verdade é que a inveja é este pecado, ou melhor até, é esta doença que envenena o coração humano sorrateiramente e vai produzindo ferrugem, vai deixando buracos no tecido do coração, vai corrompendo o coração por dentro, e quando a gente menos perceber, não tem mais coração. Acabou. Foi consumido pela inveja. E que tristeza perceber isso tarde demais. A inveja é o pecado que levou Jesus à cruz. A inveja é o que fez Satanás tentar Adão e Eva. A inveja é o que fez Caim matar Abel, porque a sua oferenda não foi aceita, mas a de Abel foi. Por quê? Por que a minha não é melhor? Vou lá e mato ele. A inveja é o que fez José, um dos irmãos, dos 12 irmãos, dos filhos de José, ser vendido como escravo para o Egito. Os pecados de inveja são graves, e se não forem vistos com antecipação, podem levar à morte. Vejam só, esse relato do livro dos reis, primeiro livro dos reis no capítulo 3, Salomão acabou de assumir o trono, chegam duas concubinas, e uma delas começa a dizer, a concubina 1, a mulher 1 e a mulher 2, vamos nomeá-las assim, tá? A mulher 1 chega e fala, rei Salomão, olha só, eu vim aqui fazer uma súplica para o senhor, porque está acontecendo o seguinte, essa mulher aqui e eu, a gente convive juntas, a gente mora na mesma casa, ninguém passa por aquela casa, ninguém convive naquela casa, e aconteceu o seguinte, que nós engravidamos juntas, eu dei à luz primeiro, e 3 dias depois ela deu à luz também. Numa certa noite, ela, sem querer, dormiu, rolou em cima do próprio filho, e o matou sufocado, e na calada da noite, ela fez uma troca, ela tirou o meu bebê vivo, e colocou na cama dela, e pegou o bebê dela, morto, e colocou na minha cama. Quando eu levantei de manhã cedo, o rei Salomão, para dar de mamar para o meu filho, eu fiquei desesperada. Meu filho estava morto?
mas depois comecei a olhar atentamente e percebi: não é meu filho. Eu tenho certeza que não é o meu filho. Mas ela nega e ela jura de pé junto que eu sou louca. E a mulher 2 começou a se defender. E é louca mesmo. Isso é mentira. Imagina só se eu ia fazer uma barbaridade dessa de trocar os filhos. Quem você pensa que eu sou? Pois é, ficou nessa discussão, uma dizendo: eu estou certa, não, você está errada, não, eu estou certa, não, está errada. A discussão não ia acabar. O rei Salomão, muito sábio, disse o seguinte: vamos resolver da seguinte forma: guardas, tragam-me uma espada. Já que elas estão reclamando, porque só uma delas vai ficar com o filho, vamos fazer o seguinte: vamos pegar a espada, vamos passar a espada no meio da criança, cada um fica com uma banda da criança, pode ser? Uma das mulheres disse: não, pelo amor de Deus, deixa com ela, que ele viva. A outra disse: pode fazer isso mesmo, porque se não for para eu ficar, também você não vai ficar, então que cada uma fica com uma metade. Quem estava falando a verdade? A primeira, porque uma mãe nunca aceitaria fazer um negócio desse com o seu próprio filho. E o rei Salomão solucionou o problema e condenou a segunda mulher, que tinha tido a audácia de assassinar uma criança, mais uma, tudo porque ela não poderia ficar por baixo. O que é isso? Inveja. É grave, mas muitas vezes nós não percebemos a inveja agindo, porque percebemos apenas os seus sinais. A discordância que vai aparecendo no nosso coração quando chega alguém diferente, que começa a falar uma coisa diferente, começa a atrair a atenção das pessoas. Não, mas eu não concordo com isso. Não, mas não pode ser assim. Não, mas tem que ser de outro jeito. Ou então, uma espécie de ódio, uma espécie de aversão que vai surgindo contra aquela pessoa que você começou a invejar, que você vai tendo ódio porque ela está atraindo mais atenção, porque ela está, parece que arregimentando mais gente, porque ela está fazendo mais sucesso, porque ela passou na sua frente no mercado de trabalho, porque ela foi promovida primeiro do que você. Aparece também uma alegria maliciosa, a pessoa tem prazer de ver o outro sofrer, e faz aquelas piadinhas bem baixas assim, sabe, aquele humor bem baixo, invejoso, que a gente percebe. Surge também como efeito no meio disso tudo, calúnia, depreciação, a acusação de intenção má, ciúmes e por aí vai. Eu não estou dizendo, gente, que todo mundo que tem ciúmes tem inveja, e nem estou dizendo que todo mundo que acusa que a intenção da outra pessoa é ruim é uma pessoa invejosa, mas são coisas para que nós abramos os olhos, porque se isso está acontecendo, é preciso investigar no coração e pensar com muita sinceridade: será que eu estou triste ou com raiva porque essa pessoa é melhor do que eu? Isso é inveja. Ou então, será que eu estou feliz porque essa pessoa levou um golpe, passaram a perna nela? Isso é inveja. E conforme o tempo vai passando, o pecado da inveja vai se tornando cada vez mais espalhado. A doença da inveja, melhor dizendo, vai se tornando cada vez mais espalhada, como a ferrugem no ferro, como o cupim na madeira, e de uma forma muito sutil, simplesmente porque as pessoas estão perdendo a noção de vida sobrenatural e da recompensa eterna que elas receberão dos seus atos. Se você não vê mais o céu como um lugar de recompensa, onde é que a gente tem que ter recompensa pelas nossas ações? Aqui. Então eu preciso ter tudo, logo a inveja passa a ser a lei de ação nesta vida, porque afinal de contas basta ser um pouquinho racional para a gente perceber que nós não vamos ter tudo, que alguma pessoa vai se sobressair. Você que é professor, não tenha dúvida, vai aparecer um professor melhor do que você. Você que é educador físico, não tenha dúvida, vai aparecer um personal trainer muito melhor do que você. Você que é blogueiro na internet, não tenha dúvida, vai aparecer alguém com muito mais seguidores que você. Você que é padre, não tenha dúvida, vai aparecer um padre melhor. E aí? O que é que eu vou fazer? Eu quero me destacar acima de tudo? Eu quero ter os bens e as benesses, o louvor acima de tudo? Eu quero ficar por cima acima de tudo? Para isso eu tenho que pisar no outro, eu tenho que caluniar o outro, eu tenho que rebaixar o outro, porque eu não suporto que o outro esteja de pé, recebendo todos os louvores e seja melhor do que eu. A inveja faz com que nós olhemos para este mundo
e passemos a brigar pelo primeiro lugar sempre. Eu quero ter o poder que eu não tenho, eu quero ter o status que eu não tenho, eu quero ter o dinheiro que eu não tenho, eu quero ter o casamento que eu não tenho, eu quero ter a paróquia que eu não tenho, eu quero ter o padre que eu não tenho, e por aí vai. Vejam quantas coisas podem gerar inveja no nosso coração. E eu volto a repetir, se a gente não identificar a tempo, pode ser que a certa altura a madeira já esteja toda comprometida, o ferro todo alaranjado, oxidado, até o fim. Mas, apesar disso, é importante dizer também que nosso Senhor Jesus Cristo estava muito atento a tudo isso que estava acontecendo, porque os seus apóstolos tiveram inveja. Eles começaram a brigar pelo primeiro lugar num dado momento, né? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, começaram a brigar pelo primeiro lugar, pediram pelo primeiro lugar, né? E numa outra passagem nós vemos que a mãe deles intercede, né? A mãe deles vai lá e intercede por eles. Ó, Jesus, então, sabe meus filhos? Eles são bons, né, Jesus? Eles são capazes, né, Jesus? Eles são muito fiéis, né, Jesus? Então faz o seguinte, dá os primeiros lugares para eles. Os outros apóstolos, quando ouviram isso, o que eles fizeram? Louvado seja Deus, que bom, somos uma família feliz, cada um vai ter o seu lugar no reino dos céus. Né? Nada, começou uma brigaiada, uma discussão usada, um acusando o outro, um falando o outro. Mas por que você tem que ter o primeiro lugar? Por que eu não posso ter o primeiro lugar? Por que você tá... Os apóstolos, gente, os apóstolos passaram por isso. E Jesus, para resolver a discussão, o que ele fez? Deu um sermão? Não. Ele chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: quem não for igual a esta criança não entrará no reino dos céus. Vocês estão aí brigando pelo primeiro lugar? Eu quero que vocês peguem o último. Vocês estão brigando para serem o maior? Sejam o menor. Vocês estão brigando para terem tudo? Deem tudo. Aos poucos, isso foi corrigindo o coração dos apóstolos, de tal forma que depois de Pentecostes particularmente, já não havia mais sombra de inveja no coração deles. Todos eles se entregaram generosamente por amor a Cristo e entregaram a sua vida por Ele. Mas até lá, Cristo ainda teve que passar pelo sofrimento causado pela inveja. Vejam que Jesus foi parar na cruz por causa da inveja. E nós muitas vezes agimos também por inveja com nosso Senhor, embora não percebamos. Pilatos, quando viu Jesus, o que é que Pilatos invejou em Jesus? O seu poder. Pilatos viu claramente que ele não tinha o poder que Jesus afirmava ter, e ficou receoso, ficou com medo, teve inveja, lavou as mãos e deixou que ele fosse entregue. Anás o invejou por sua inocência. Anás não era inocente, viu a inocência de Jesus e começou a debochar dessa inocência, falar mal dessa inocência, invejou Jesus. Caifás o invejou por sua popularidade. Caifás não era tão popular como Jesus. Jesus entrou discretamente em Jerusalém, montado num burrico, e o povo começou a jogar suas roupas no chão, com folhas de palmeira na mão, Hosana rei, Hosana rá. Ninguém fez isso para Caifás. Teve inveja de Jesus e o desprezou, e deixou que outros julgassem-no. Herodes, o rei Herodes, o invejou por sua superioridade, porque ele disse: eu sou o rei, e não precisou oprimir ninguém. Herodes tinha que oprimir para manter a sua autoridade. E por fim, os fariseus e os escribas o invejaram pela sua sabedoria. Eles não eram tão sábios como Jesus, e por mais que eles tentassem, eles não conseguiam estar à altura de Jesus. O que é que eles fizeram? Você está invejando uma pessoa, aquela pessoa está causando um problema na sua vida, aquela pessoa está lá no seu departamento de trabalho, é uma pessoa que só recebe benefício, que só está sendo promovida, enquanto vocês todos deveriam estar tendo direitos iguais. O que é que você faz? Exclui essa pessoa da sua vida, porque é melhor não sofrer. Não quero mais ter contato, não quero mais pensar. Suma! O que é isso, gente? Morte. Você matou a pessoa. No caso de Jesus foi bem mais claro, né? Que ele foi morto mesmo. Mas não é muito diferente. Quando nós excluímos deliberadamente uma pessoa, porque simplesmente nós não gostamos que ela seja melhor do que nós a matamos. E vejam que coisa curiosa.
Porque por causa do pecado de inveja, Jesus foi parar na cruz. E o que é que acontece na cruz? A redenção dos corações invejosos. Na cruz, Jesus esteve do lado de 2 ladrões, certo? Ele foi condenado como um ladrão. Jesus era ladrão? Não. Tinha 2 ladrões do lado dele. Mas, em certo sentido, nós até poderíamos dizer que haviam 3 ladrões. 2 deles roubaram ouro por avareza, enquanto que um deles, o do centro, roubou os nossos corações por amor, de uma forma completamente distinta. E o que é que nós vemos aparecer no Calvário? 3 grandes figuras crucificadas nos 3 ladrões: o de corações e os de ouro. Em um deles nós vemos inveja. É o ladrão que foi crucificado à esquerda e está dizendo a Jesus o quê? Tu não és rei? Tu não és o Messias? Usa teu poder. Se eu tivesse no teu lugar, eu usaria esse poder para descer da cruz, para fazer uma arruaça, uma devassa aqui nesse Calvário e acabar com todo mundo. Eu usaria esse poder para me salvar. Tu não és o Messias? Vai. Esse deboche cáustico, amargo, de quem sabe que já perdeu tudo e não suporta aquele que está do seu lado, embora morrendo como ele, mas com uma superioridade moral inquestionável. Ele vê que Jesus é melhor e por isso ele inveja. Mas, gente, ele está a um passo de ser redimido, a um passo, e está perdendo esta chance, está perdendo essa oportunidade por pura inveja, movida pela sua soberba. Do outro lado, nós temos o outro ladrão, que representa a compaixão. O que é que o outro ladrão faz? O ladrão da direita. Ele olha para Jesus e num primeiro momento ele reconhece: olha, é justo para nós o que nós estamos passando. Nós, eu e você, meu caro, que foi crucificado comigo, para nós é justo estarmos aqui, mas para ele não. Ninguém tem dúvida da sua inocência, nem estes que estão aqui embaixo. Todo mundo sabe que ele é inocente. Todo mundo sabe que mentiu, todo mundo sabe que caluniou, todo mundo sabe que passou a perna para matá-lo, porque resolve o problema dessa forma, né? Está incomodando? Mata, que resolve tudo, só matar. Engravidou? Está incomodando? Mata, resolve. Ficou velho? Mata, faz eutanásia, resolve. Tem síndrome de Down? Mata. É autista? Mata. É defeituoso? Mata tudo, resolve tudo. O casamento está dando problema? Mata, separa. O padre está dando problema? Faz abaixo-assinado, mata o padre, tira o padre da igreja. É só matar. Resolve tudo a morte. Era isso que eles pensavam. E o ladrão da direita manifesta a compaixão, e ele diz: para nós é justo, mas para ele não. Ele não deveria estar aqui. E então vira para ele e pede aquilo que o da esquerda poderia ter pedido, e se tivesse pedido com sinceridade teria recebido: Senhor, lembra-te de mim quando começares a reinar, porque eu não tenho mais nada, eu já perdi tudo, lembra-te de mim. E então se manifesta a terceira figura do Calvário, aquela que cura a inveja, a misericórdia. E o Senhor diz: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É impressionante o que está acontecendo aqui. Jesus, ele dá uma virada radical na cruz e transforma a inveja em compaixão, em misericórdia, em salvação, justamente para aqueles que o crucificaram. E por isso, meus irmãos, para nós há uma grande possibilidade, há uma grande esperança de salvação para nós que reconheçamos, gente, com muita sinceridade, temos um coração levemente invejoso, sim, todos nós. Isso é uma ferida deixada pelo pecado original. Todos nós temos.
E o invejoso é aquele que não só não gosta da felicidade do outro, e não só fica triste quando o outro está bem, mas, além disso, ele quer o louvor que o outro recebe, ele quer a posição que o outro recebe, ele quer os bens que o outro recebe, sem o esforço para obter nada disso, ele só quer. É um olhar voltado todo para si. Vamos reconhecer hoje na Santa Missa, vamos reconhecer neste ofertório, que em algum momento da nossa vida, nós passamos por essa situação. Eu tenho claro na minha cabeça, momentos em que apareceram pessoas na minha vida, e eu pensei, eu estou invejando essa pessoa. O que é que eu vou fazer? Vou me descabelar e arrancar o coração fora? Não, a solução não é essa. A solução é a do bom ladrão. Senhor, eu mereço a pena, mas tenha misericórdia de mim. Para mim seria muito mais fácil eliminar o problema, mas me ajude a amar, me ajude a me importar e a cuidar dessa pessoa, porque isso valerá muito mais a pena. É fácil? Claro que não. O amor é exigente, mas sinceramente, uma madeira corrompida pelo cupim, um pano recortado pela traça, ou um ferro oxidado, todo enferrujado, não serve para absolutamente nada. Assim também, um coração invejoso que não se arrepende, ao chegar na eternidade, será lançado fora, com toda certeza. E é esse o tema do Evangelho de hoje. Quando nós vemos ao final do dia, na parábola, ao final do dia, o patrão chega e dá o mesmo valor para todos aqueles trabalhadores, os que trabalharam mais sentem inveja. E o patrão diz, mas espera aí, o que é que eu combinei com você? Não foi uma moeda? Eu estou sendo justo com você. Ele chamou uns para trabalhar de manhã cedo, outros para trabalhar ao meio-dia, outros para trabalhar às 3 da tarde, outros para trabalhar às 5 da tarde. Aquele que trabalhou só 1 hora, ganhou 1 moeda de prata. Aquele que trabalhou 12 horas, ganhou 12 moedas de prata. Se você fosse o trabalhador que ganhou 12 horas, você iria aceitar facilmente ter ganhado só 1 moeda de prata? Jesus então diz, a parábola na verdade, diz para nós, por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Quem somos nós para julgar as ações de Deus? Quem somos nós? E ele conclui com mais uma pergunta, ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Abramos os olhos, ainda dá tempo, e coloquemos o nosso coração, corrompido pela ferrugem, pela traça, pelo cupim da inveja, aos pés de Jesus, porque esse coração corrompido não serve para absolutamente nada, será lançado no fogo eterno. Mas se a gente se arrepender e fizer como bom ladrão, nós poderemos roubar o céu também no fim, como ele fez. Passou a vida inteira roubando, e depois no fim Jesus deixou que ele terminasse roubando. Ele roubou o céu, e Jesus deixou, porque ele se arrependeu, pediu perdão e clamou por misericórdia. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.